Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal. Já quero deixar um aviso. Se você é falante da língua inglesa e curte o Under the Sun, é só ativar o Close Caption aqui embaixo que você pode assistir na íntegra as entrevistas dessa temporada do canal. Falando do vídeo, eu costumo brincar que super-herói usa capa, né? O meu não. O meu veste faixa e faixa preta. Por isso o Under the Sun pega um voo doméstico até Chicago para conversar com o professor de jiu-jitsu e empresário, meu primo querido André Negão Terêncio. Muito orgulho, né? Conto com você, vem comigo, só se aprende no caminho. Roda a vinheta. Eu queria te pedir para começar se apresentando, como você se sente à vontade. O espaço é seu. Bom, meu nome é André Terêncio, também conhecido como André Negão no meio da luta, né, na comunidade do jiu-jitsu. Tenho 42 anos, sou nascido e criado no bairro do Estácio, ali o berço da malandragem, né, carioca. E há 13 anos que eu vivo em Chicago, desde 2007. André, eu na sua trajetória assim, né? Você sempre teve o apelido de Fat, principalmente na adolescência, né? Porque você tinha acima do peso e tal. Daquele menino Fat lá do Estácio, que começou fazendo judô, até o André Negão Terêncio, empresário, conhecido no mundo do jiu-jitsu, no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, no mundo. Conta um pouquinho da sua trajetória dentro do jiu-jitsu. Rapaz, na realidade, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, né, foi porque eu já estava o judô para mim, não que eu não goste, mas como criança, repetindo. Então, assim, era uma coisa que me limitava um pouco, né? Na verdade, o judô saiu do jiu-jitsu. Aí eu falei, pai, eu gostaria de fazer outro esporte. Ele falou, cara, parado tu não vai ficar, não, porque realmente, né, eu era muito gordo, você lembra? E eu fui parar na Academia Santana. Só que ali era terça e quinta, por eu ser muito grande e gordo, pesado, eu não me enquadrava nem no horário do infantil e também nem no adulto, mas o melhor para mim, o mais próximo, era eu treinar com os adultos. E ele era mais um treino focado porque hoje em dia é o MMA, né? Naquela época era mais uma coisa focada para o vale tudo. Eu também gostava, mas nem tanto. Aí fui para Tijuca, onde eu tive a oportunidade, um amigo meu da escola me levou na Tijuca, onde ele já treinava, e eu fui onde eu parei. Na época era faixa amarela ainda. E aí cheguei na academia do meu professor Carlos Henrique, que foi a pessoa que me levou até a faixa preta. Foi assim, amor à primeira vista, né? Eu já tive pelo jiu-jitsu na Academia Santana, obviamente. Ele foi o início de tudo, é o mais importante que isso não seja esquecido. A gente não pode esquecer as nossas raízes. Mas a questão foi de muito mais de querer me desenvolver. Então, ali os focos eram diferentes, entende? Desculpa te interromper. Depois que você sai da Academia Santana e vai treinar na Tijuca com o Carlos Henrique, toda a sua vida no jiu-jitsu é nessa mesma equipe? Toda a minha vida, porque a faixa amarela, essas são faixa amarela, laranja, são faixas para abaixo de 18 anos, né? No caso vai até o juvenil. Eu comecei na Academia Santana, eu tinha 11 anos. Quando eu fui para o Carlos Henrique, eu tinha 13 para 14. E fiquei com ele até minha faixa preta, que eu ganhei aos 24 anos de idade. Então, você bota aí uma década. Isso só treinando, treinando, e da roxa para frente, a partir de 95, do 1995, eu estou com 18 anos de idade, eu começo a auxiliar o meu professor, e era dar aulas de jiu-jitsu. E eu também, isso me ajudou muito, onde eu tive a oportunidade de ter a correção, né, de aprender do meu professor a ensinar outras pessoas, e as pessoas com as quais eu ensinava se tornaram mentores para mim também. Bacana, então, né? Porque quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, né? E a vinda para Chicago, ela acontece em que momento? Cara, a vinda para Chicago foi, foi em 2007, porque, na realidade, em 2005 eu já tinha vindo, né, com a Anete, minha sócia, minha faixa preta, e eu diria que minha companheira de jornada terrena. E aí tinha um campeonato que se chama ADCC, Abu Dhabi Combat Club, e é uma versão
é um modelo de campeonato que ele era sem kimono, até então era tudo muito novo, e quem bancava, né, as premiações era o Sheik, lá dos Emirados Árabes. E nós viemos em 2005, com a qual ela tinha sido convidada para a primeira edição feminina do evento. A partir do momento que eu pisei nesse país, quando eu volto para o Brasil, a gente regressa e a gente fala assim, cara, na próxima edição você vai ganhar a seletiva. Não, a gente chegou a essa conclusão, ela vai ganhar a seletiva para ir, não será dependente de convite. Foi feito e vai ganhar o evento. E tudo parecia até uma profecia, né? Não deixa de ser, né, cara? E nós alcançamos esse objetivo, só que nós tínhamos um outro objetivo muito maior do que além de ganhar do campeonato, de ficar, independente do que acontecesse. Então, nós queimamos todas as pontes, obviamente foi difícil, fizemos aplicação, foi advogado, mas assim, tudo fruto do trabalho que foi feito há muitos anos, nos anos anteriores. Tanto que o Green Card que ela recebeu foi de habilidade extraordinária que se estendeu para mim também, né, cara? Primo, para a pessoa que não, pro leigo, né? Para a pessoa que não tem contato, só sabe o que o jiu-jitsu é uma arte marcial. Como você definiria o jiu-jitsu? Olha, como eu definiria o jiu-jitsu, é uma arte de empoderamento. O que te dá empoderamento, né? Porque, cara, não existiu nenhuma outra arte marcial no mundo tão eficiente como o jiu-jitsu. Eu estou dizendo por números, por dados. Não é uma coisa que eu estou falando porque eu sou praticante de jiu-jitsu, porque eu vivo do jiu-jitsu. O Royce Gracie provou isso no começo do UFC, nos anos 90, quando ele enfrenta pessoas de várias outras lutas, de pesos diferentes. Mas voltando à sua pergunta, então eu definiria o jiu-jitsu uma arte de empoderamento, tá? Porque para os olhos de um leigo, se você está por baixo, você está perdendo. E o jiu-jitsu é a única arte marcial quando você está por baixo, que é na posição da guarda, quando você tem uma pessoa no meio das suas pernas. Então eu até falo isso, né? Falava isso para as crianças do projeto. O jiu-jitsu, o bonito do jiu-jitsu é porque não quer dizer você estar por baixo, nem sempre quer dizer que você está perdendo. E assim é uma coisa que a gente aplica na vida, né? Realmente você tá envolvido de alguma forma com os ensinamentos, com o aprendizado, né? O jiu-jitsu ele vai além daquilo que você aprende na academia, né? Ele vai além do tatame, ele te coloca numa situação de aprender a ser mais paciente, né? Aprender a lidar com as pessoas de forma igualitária. Eu tenho muito na minha memória a ideia da comunidade de jiu-jitsu, onde todo mundo se vê como igual. Isso é muito interessante, principalmente para os dias de hoje, né? Que a gente tem buscado equidade. André, você é um campeão no jiu-jitsu, né? De forma ampla falando, né? Junto com a NET, vocês foram 7 vezes campeão mundial, não é isso? Sim. E você já é uma referência no jiu-jitsu, né? Você é uma referência para a gente, da família, mas você é uma referência no jiu-jitsu também. E eu queria saber, você já citou algumas pessoas, mas eu gostaria de saber quais são as suas principais referências no mundo do jiu-jitsu. Rapaz, é difícil falar, mas eu diria que, sem puxar saco, eu diria que uma das pessoas que eu mais admiro no jiu-jitsu assim, é a NET, porque eu não vi nenhuma, com o maior respeito que eu tenho às outras atletas, as adversárias dela, até porque se não existissem as adversárias dela, ela não seria a NET, não teria se transformado, mas assim, não é questão de puxar sardinha para o lado, não. É porque eu tenho a oportunidade e a honra de ser sócio e praticar, treinar com um dos meus ídolos diariamente. Mas assim, a NET, cara, você ser 7 vezes campeão mundial no esporte, que, meu irmão, Cada vez mais. E você participar desse campeonato que eu te falei em 2007, que é o evento sem kimono, que é o ADCC, que era bancado pelo Sheik, né, as premiações e tal. E você fazer 6 lutas e ninguém fazia um ponto em você ganhar peso absoluto, né, sua categoria, categoria de peso aberto. Rapaz, é assim para tirar o chapéu. E no final, tu acabar a luta dando um armlock voador num alto nível,
Então, realmente é impressionante. Legal, bacana. Primo, a gente teve um evento, né, horrível que aconteceu, mas que gerou também muitos protestos pelo mundo, né? Aqui em Chicago, no Brasil, né? Não foi diferente, que veio reafirmando uma questão que ela já acontece há muito tempo, que é a violência policial. A gente percebe quando esse policial está sob o George Floyd, ele está numa posição de domínio e que talvez seja próximo a alguma posição do jiu-jitsu. Se eu estiver errado, você me corrija. O que eu tenho de dados é que muitos órgãos de segurança aqui nos Estados Unidos aprendem jiu-jitsu, né? Polícia Militar, a Força Militar tem acesso a esse tipo de arte marcial. O que faltou para que esse policial imobilizasse o George Floyd, mas não levasse à morte? Primeiro de tudo, faltou nele autocontrole, controle emocional. Ponto. Isso aí, eu acho que um cidadão como ele, como aquele cara ali que tem uma estrutura melhor do que um policial do Brasil, são mundos completamente diferentes, culturas diferentes, mas estrutura de trabalho diferente. Mas ainda assim, número um, faltou autocontrole para ele. Falando da luta, falando da questão da abordagem policial, falando sobre o uso excessivo da força, primeiro de tudo, ele tinha que ter colocado o cara sentado. O cara já estava dominado, controlado. No máximo ali o cara ia ficar xingando ele, 3 coisas, talvez: xingar, dar uma cuspida ou correr. Mas ainda assim ele estava sob controle. Concorda comigo? Então ali foi autocontrole, falta de conhecimento técnico. Mas a falta de autocontrole dele gerou o uso excessivo da força. E o que a gente percebe também que a filosofia da polícia, né, eu desejo que a filosofia da polícia se aproxime da filosofia do jiu-jitsu, que ela esteja ali para proteger e não para matar. Exato. Caramba, primo, muito obrigado. Eu sempre costumo falar que o meu super-herói ele não usa capa, ele usa faixa preta. E obrigado pelo carinho de sempre, por contribuir aqui na minha vida, para esse canal. Manda um beijão para a NET. Em breve eu quero visitar vocês, assim que tudo isso passar. Estou me preparando aí, meu sonho é correr a Maratona de Chicago. Então vou ficar lá com a bandeirinha, com a camisa Anderson. Aí vou distribuir adesivo. Você que está aí assistindo, eu ganhei. Ó. Diferente do jiu-jitsu, né? A corrida, ela tem um ponto a favor, que todo mundo que está ali está torcendo a favor, né? O jiu-jitsu, o cara está pensando no que fazer e tem a torcida, muitas das vezes, gritando contra. Verdade. Né? Ele está focado para fazer o melhor. Primo, Verdade. Tudo de obrigado. Tá? A gente em breve. Beijão pra NET. Poxa, eu que te agradeço. Um beijo a todos. Para você que está assistindo aí, gente, compartilhe esse canal, não somente as entrevistas, mas várias outras, porque os conteúdos são maravilhosos. Tá bom? Tamo junto. Vamos.